Olá, aqui é o Dr. Vitor Proença, especialista em marketing médico. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing médico digital, estratégias digitais. E a principal pergunta é: será que realmente vale a pena investir no marketing médico digital? Provavelmente essa dúvida está passando na sua cabeça, né? Então, hoje é muito provável que você, os seus conhecidos, estejam utilizando estratégias convencionais de divulgação médica, divulgação dos serviços médicos ou divulgação dos serviços em saúde, né? Dependendo da clínica, dependendo de onde você trabalha. Estratégias que são, por exemplo, boca a boca, né? Que é o velho e conhecido boca a boca, o marketing de indicação, marketing de referência, que é aquele baseado na prestação do serviço, a pessoa gostou do seu serviço, ficou contente com o resultado, e aí os pacientes, por exemplo, indicam para os amigos, indicam para os familiares, né, etc. Ou ainda o marketing de indicação e referência de outros profissionais da área médica, da área da saúde, ou profissionais autônomos de outras áreas que também tiveram contato com os seus serviços, né? Então, esse aqui é o mais comum dentro da área da saúde, a área médica de uma maneira geral, e é isso que inicialmente os profissionais da área da saúde, os médicos principalmente, começam a fazer, e os terapeutas também de uma maneira geral, tudo bem? Outra estratégia que é convencional são os parceiros, né? As parcerias médicas com aqueles convênios, diferentes tipos de convênios que pagam mais ou menos, dependendo da sua região, dependendo do serviço e etc. E ainda existem algumas outras estratégias aqui que não são tão digitais, digamos assim, né? Mas hoje também todas estão migrando para o meio digital, que são revistas, participação em congressos, eventos, palestras beneficentes, entre outros tipos de estratégias para marketing médico não tão digital, mas offline, apesar de haver uma grande integração do meio offline com o meio online. Hoje a gente sabe disso, que são muito integradas, né? Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: hoje, os resultados que você tem com boca a boca, marketing de indicação, com os convênios e outras estratégias que você está aplicando, panfleto e etc., elas são suficientes para você? Você está contente com o resultado que você está tendo? Ou seja, você tem o número suficiente de consultas, de pacientes, o valor que você recebe é interessante para você, como por exemplo de convênios? Esse valor é o suficiente para você realizar todas as suas necessidades, desejos, etc. E se de repente você pudesse, além de ter isso que você já tem, com essas estratégias convencionais que a gente está conversando aqui, você ainda pudesse ter outras estratégias que te ajudassem a atrair mais pacientes, por exemplo, pacientes num perfil que você gostaria, que a gente chama de cliente ideal, por exemplo, particulares, que te indiquem para outros amigos e familiares particulares também, né? Utilizando o marketing digital para tudo isso. Se você pudesse, por exemplo, aumentar o faturamento e preferencialmente, né, aumentar a lucratividade dos seus serviços, cobrando mais pela consulta que você oferece, pelos serviços prestados. Imagina que você pudesse saltar de 150 para 300, 400, 500 reais uma consulta que você tem. É óbvio que isso não é do dia para a noite, né? A gente entende todo esse funcionamento, mas obviamente isso é possível. Se tem gente ganhando 500 a 1.000 reais por consulta, por que que hoje você não recebe esses valores ainda? Isso é uma construção, né, de autoridade, construção de reconhecimento profissional que é percebido pelos pacientes, que é percebido pelo mercado. Isso faz com que o seu valor seja muito maior, ou seja, com que você tenha um fortalecimento da sua presença no mercado, tendo mais autoridade e reconhecimento. Isso tudo também faz com que, no marketing digital,
você se aproxime cada vez mais do seu paciente, tornando-se um aliado nas suas consultas, na divulgação dos seus serviços e etc. Então, se alguma dessas possibilidades aqui for interessante para você, eu te aconselho a continuar aqui assistindo esse vídeo, porque eu vou mostrar algumas estratégias de marketing digital aplicadas ao marketing médico, aplicadas à área médica, para que você possa atrair mais pacientes, aumentar a lucratividade do seu consultório, se aproximar do seu paciente, aumentar a autoridade e reconhecimento profissional e fortalecer a sua presença no mercado de uma maneira geral. E quem sabe expandir para outras atividades que você possa desenvolver, outros tipos de serviço, outros tipos de procedimentos médicos para os quais você está habilitado, ou ainda você abrir uma filial ou expandir a sua própria clínica, agregando outros serviços. Se isso for interessante para você, então continua aqui. Aqui a gente está falando, obviamente, muito de dinheiro, né? Aumentar faturamento, conseguir mais clientes, etc. Mas pensando num outro conceito, que é um conceito, na minha opinião, muito mais importante, é o conceito de você poder ajudar mais pessoas, né? Quando você tem uma ampliação da sua rede de relacionamento, rede de contato, network de uma maneira geral e do marketing médico, você pode ajudar muito mais pessoas e eu acredito que isso seja um dos objetivos que você tenha escolhido a medicina, né? Então, eu vou mostrar agora algumas estratégias que você pode já começar a implementar a partir de hoje, ok? Então, primeiro, qual que é o seu primeiro objetivo? Aqui a gente falou, ó, atrair mais pacientes, aumentar o faturamento, etc. Você fala, não, eu quero, inicialmente, eu atendo o plano de saúde, então eu quero aumentar o número de pacientes e, de preferência, pacientes particulares, ok? Então a gente vai pensar uma estratégia para isso. Ah, eu quero aumentar o faturamento e a lucratividade. Aqui é muito possível que você tenha que aumentar, nesse caso, mais pacientes particulares ou fazer com que o paciente venha mais vezes à sua clínica, com que ele adquira mais serviços, mais produtos relacionados aos seus serviços e etc, né? Então, aqui você vai ter que aproximar cada vez mais o contato com o seu paciente. Então, voltando aqui, qual que é o seu primeiro objetivo? Então, para cada objetivo, a gente tem uma estratégia específica dentro de marketing médico, mais especificamente digital, né? Estratégias digitais para isso. A primeira que eu indicaria para você, se é que você não tem ainda, é você ter um site que ele seja responsivo, que ele esteja bem ranqueado no Google, que você tenha informações básicas sobre o seu currículo, informações sobre os serviços que você presta, informação de localização e etc. E, obviamente, hoje a gente tem um grande aliado que é o Google, né? Então, se você inserir um blog dentro do seu site, otimizar para ranqueamento, que é o que a gente chama de SEO, que é otimização de motores, mecanismos de busca, né? Você vai ser muito mais ranqueado no tráfego orgânico. Então, só para você entender, eu vou entrar aqui no Google e a gente vai perceber qual é a diferença de tráfego orgânico para Google Meu Negócio e Google Ads, e aí já vai dar uma palhinha também sobre YouTube, tá? Então eu vou colocar aqui no Google. Você pode, por exemplo, começar a busca aqui, sei lá, pediatra. Digamos que o seu paciente esteja buscando um pediatra, o seu serviço é de pediatria, tudo bem? Existem diferentes maneiras de busca. Para isso, a gente usa uma ferramenta que é o planejador de palavras-chave, mas num outro momento a gente conversa sobre isso, tá? Por que eu estou te falando que existem diferentes mecanismos e formas de busca? Porque eu posso buscar um pediatra, eu posso buscar, por exemplo, um psiquiatra infantil, ou eu posso buscar, por exemplo, sei lá, autismo infantil. E aí você vai ter aqui algumas respostas
alguns sites que estão ranqueados no Google, tudo bem? Poderia ser ADHD, né, hiperatividade, ou qualquer outra patologia, qualquer outra doença que esteja associada, por exemplo, com crianças. Eu poderia mudar aqui totalmente e colocar, sei lá, para gastroenterologista, para um proctologista, e aí eu vou pensar em patologias também associadas com essa. eh, com esse tipo de tratamento que você proporciona, ok? Mas vamos começar aqui com pediatra. No momento que você já começa a digitar aqui no Google, você já sabe, obviamente, que o Google já dá algumas sugestões. Essas sugestões de busca ou previsões de busca são baseadas nas buscas que as pessoas já fazem no próprio Google, tudo bem? E aí ele vai te mostrar resultados específicos relacionados com o seu perfil, tudo bem? Aqui a gente começa com os anúncios, ó. Aqui tem até anúncio colocando preço, isso não é bem visto pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então é muito importante que você siga as orientações do CODAME, etc. Aqui você tem alguns outros anúncios, ó. Na Vila Mariana, por exemplo, ó, esse anúncio já não está tão otimizado, porque eu estou acessando de 100 quilômetros da Vila Mariana em São Paulo. Então, esse anúncio dificilmente eu levaria meu filho, por exemplo, para essa médica, doutora Beatriz Cater, lá na Vila Mariana, tá? Mas ok, isso é uma otimização que foi realizada, mas eu não faria dessa maneira. Aqui você tem os outros resultados do Google, Google My Places, né? O Google Maps e também do Google Meu Negócio, tá? Se você nunca viu o que é o Google Meu Negócio ou My Business, ele é muito interessante para buscas. Eu vou mostrar um resultado aqui que é bem legal, mas a plataforma internamente ela é assim, ó, o Google Meu Negócio. Aqui você pode criar postagens, colocar informações sobre a sua empresa, avaliações, né, de clientes, pacientes, mensagens, fotos. Aqui é bem legal que as pessoas deixam perguntando se você aceita plano de saúde a 1.000, entre outros planos de saúde, né? E aqui vários outros tipos de postagem, inclusive você pode criar anúncios e você consegue analisar todo o desempenho aqui, tá? Aqui são as avaliações e etc, né? Voltando aqui para o Google. Aqui a gente colocou pediatra, aqui você tem os resultados que a gente chama de orgânicos, tá? Que são baseados em ranqueamento do Google. Não tenho como te explicar isso tudo nesse momento, mas ele analisa, obviamente, a palavra-chave desse site, que tem aqui pediatra, as primeiras frases, e tem aqui, ó, pediatra. Ele analisa também a localização, então ele me dá aqui na cidade de Jacareí, e os outros também, é a mesma coisa, ó, pediatra, pediatra, são as palavras que aparecem no texto aqui. Existem inúmeras maneiras, tá? Inúmeras estratégias para você fazer ranqueamento aqui, mas eu teria que dar uma aula só sobre ranqueamento no Google para marketing médico. Então, esse não é o nosso objetivo, mas é só para você entender que aqui você tem os resultados pagos, né, que são de anúncios, os resultados do Google My Places ou Google Business, ou Meu Negócio, né? E aqui os resultados orgânicos sobre pediatra, a importância do pediatra, da sociedade brasileira e por aí vai. Aqui eu fiz uma outra busca específica de psiquiatria infantil. Aqui você já começa a ter alguns resultados bem interessantes de profissionais que estão trabalhando com o Google Meu Negócio, tá? Ele coloca o site, ele coloca a rota para você ver no Google Maps, ele tem aqui as avaliações, ó, 38 avaliações 5 estrelas, aqui, ó, 31 avaliações desses dois doutores aqui, e aqui os resultados do Google orgânico, né? E aqui entram os resultados de vídeo também, tá? Se você tiver um planejamento adequado, uma estratégia de planejamento de conteúdo adequada, você pode aparecer ranqueado aqui, de graça, tá? Eu estou falando no Google Meu Negócio. Você pode aparecer ranqueado aqui no Google de maneira geral, na busca geral do Google. Você pode aparecer ranqueado aqui no Google Vídeos, né? Na verdade, no YouTube de uma maneira geral, apesar de aparecerem outros tipos de vídeos aqui.
e aqui em outros resultados também. O objetivo principal é você estar nos primeiros lugares em todos aqui, se você trabalhar com psiquiatria infantil na cidade de Jacareí, São José dos Campos e região. Se você for de São Paulo, é o ideal que você apareça em São Paulo, no seu bairro, ou sei lá, uns 10 quilômetros de raio, para que você tenha uma captação maior de pacientes e uma interação maior com as pessoas dessa área. Então eu vou pegar aqui, ó, esse conteúdo do Google Meu Negócio do Dr. Galiano Brazuna Moura, tá? E aí eu selecionei aqui o nome dele e joguei, porque a gente faz busca dessa maneira, né? O paciente faz busca dessa maneira. Olha, eu vou buscar um psiquiatra infantil. Por quê? Porque o meu filho, sei lá, ele tá falando sozinho, o meu filho tá muito agressivo, o meu filho tá muito inquieto, não sei, algumas possibilidades, né? Ele pode às vezes não saber qual é o profissional mais adequado para o serviço dele, para isso tem outras estratégias também de marketing, mas eu não vou entrar no mérito agora, né? Mas imagina que ele já saiba, que ele tenha mais esclarecimento e ele entenda que ele deve procurar um psiquiatra infantil. Tanto que, ó, você percebe aqui que tem as buscas, ó, psiquiatra infantil para que serve? Muitas vezes a pessoa não entende a necessidade desse profissional, né? Aí você pega um psiquiatra infantil e busca pelo nome, por exemplo, ó. Você percebe que esse profissional aqui, ele tem diversas postagens aqui, ó, diversos sites com o nome dele. Então, o nome dele tem um impacto, uma presença muito forte no Google, tá? E aí, aqui do lado, só para você entender o que eu estou falando, é o Google Meu Negócio, né? Aqui você tem fotos internas do consultório, da sala de atendimento, você tem fotos por fora, você tem a localização no Google Maps, aqui você tem, ó, o nome, que ele tem um instituto de psiquiatria, as duas palavras-chave aqui, ó, importantes, ó, psiquiatria e psiquiatra e, obviamente, médico, né? Aqui você tem os comentários no Google, aqui você tem os horários de funcionamento, você já começa a responder dúvidas possíveis dos seus pacientes. Aqui você tem, ó, 12 perguntas e respostas. Então, se eu abrir aqui, ele tem lá, ele, a secretária, os auxiliares, né, que ele tem, estão respondendo, ó. Ele tem aqui todas, ou praticamente todas, né, as perguntas respondidas. E muitas perguntas você já deve saber. São perguntas relacionadas, por exemplo, a valor, se atende convênio médico, Sul América e assim por diante, né? Obviamente, segundo o Código de Ética Médica, o Código de Divulgação na Internet, etc., né? As resoluções todas, você não pode ficar passando valores, não pode ficar fazendo oferta, não pode fazer atendimento online, né? E etc. De repente isso pode mudar, mas no momento basicamente é isso, né? Então o que você pode fazer? Você pode colocar um telefone de contato, você pode colocar um website para que a pessoa, o seu possível, né, cliente, paciente, vá até lá, você pode colocar endereço, todos os dados que são importantes aqui, ó. Você pode colocar um número de WhatsApp e você pode colocar as avaliações, os comentários que são muito interessantes, como prova social. Aqui, para mim, já analisando à primeira vista, sem aprofundar a análise desse profissional, ele tem todos os comentários positivos. Ó, me consultar com ele foi um excelente investimento à minha saúde, atencioso, comprometido e dedicado à sua profissão. Isso para você, com certeza, é um marketing muito positivo e que, na verdade, você não está fazendo nada de errado. Você está utilizando os próprios resultados promovidos para os seus pacientes de uma maneira positiva, e eles estão retribuindo com comentários aqui numa ferramenta que é gratuita. Esse Google Meu Negócio, ele é gratuito. E além de usar como gratuito, você pode, por exemplo, fazer um anúncio, assim como eu tinha mostrado aqui, ó, para você. Você faz uma postagem. Aliás, isso deve ser constante, né? Para que você tenha visualização, apareça nas pesquisas e etc. Pelo menos umas 2 vezes por semana. Mas você pode aqui, ó, criar um anúncio para um objetivo específico que você
queira, tudo bem? Então esse aqui é o Google Meu Negócio. Ele é extremamente interessante. Num outro momento a gente pode explicar exatamente como que você faz, né? Que você cria uma página dessa daqui, como que você formata tudo, como que você escreve, etc. Só para constar aqui, eu não estou procurando diretamente um pediatra, um psiquiatra ou psiquiatra infantil, etc. Digamos que o meu filho, por exemplo, ele apresente alguns traços de TEA, né, transtorno do espectro autista e etc. Aí eu começo a buscar, porque eu estou buscando mais informação. 90 e poucos por cento das pessoas, antes de irem para o médico, de se consultarem diretamente com o médico, vêm buscar aqui no Google. Então, vou buscar aqui no Google sobre autismo. E muitas vezes eu já chego lá, os pacientes já chegam, você deve saber isso, né? Com um tipo já, uma informação pré-formulada, né? Que muitas vezes você tem que quebrar, porque o paciente não entende. Muita informação aqui também está errada. Então, você ter um site com um blog, vídeos no YouTube e etc., vai fazer com que você seja considerado como referência. Além disso, você vai prestar um serviço social. Você vai ajudar as outras pessoas que estão buscando mais informação a adquirir informação de alguém que é competente para isso. Não é qualquer pessoa que está fazendo vídeo sobre autismo. Não, é o Dr. XYZ, que é psiquiatra infantil, especialista nesses tipos de patologia, que tem X anos, que tem mestrado, doutorado, sei lá o que mais, né, no currículo, que você pode deixar no seu site. Tudo bem? Então, aqui é importante você entender o seguinte: a sua estratégia de marketing médico digital, mais especificamente, tem que ser elaborada pensando na jornada do paciente, tá? Eu não vou ficar entrando no mérito agora o que é a jornada do paciente, mas resumidamente assim, digamos que eu tenha dor de cabeça, eu não vou procurar um neurologista na primeira busca, digamos assim. Eu vou procurar sobre dor de cabeça, tipos de dor de cabeça na lateral, sei lá, eu não vou saber, por exemplo, o paciente não vai saber temporal, articulação temporomandibular, ele não vai entender que pode ser, por exemplo, um dentista, ou que pode ser, sei lá, bruxismo, alguma outra patologia, doença associada que pode causar essa dor de cabeça. Então ele vai levar a uma busca que no tráfego orgânico pode ser respondida onde? No seu blog, no seu site, e ele começa a te entender como uma referência. Imagina que você seja, por exemplo, um neurologista e você trate cefaleias, que você trate sei lá, enxaqueca, por exemplo. Ele tem dor de cabeça, sente ânsia, tem fotofobia, né? E outras características associadas com enxaqueca. E isso está se tornando frequente. E aí ele utiliza anti-inflamatórios frequentemente para tentar sanar essa dor de cabeça. Isso pode provocar mais problemas, além de efeitos colaterais do próprio anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, um AS ou qualquer um outro tipo, por exemplo, acidez estomacal e outras, úlcera, né, que seja, isso pode causar mais problema para ele. Então, o que você pode fazer como profissional da área da saúde especialista nessa área? Você cria um conteúdo mostrando que o profissional mais indicado para tratar esse tipo de doença é um neurologista, por exemplo, tá? Ou não, se for outra patologia que é disfunção temporomandibular, aí já pode ir, por exemplo, para um dentista, ou sei lá, né, um outro profissional dessa área mais especificamente, ou um acupunturista, e por aí vai, né? Então, isso você utiliza muito o tráfego orgânico, e aqui a gente já conversou, né, sobre o seu posicionamento que você tem que ter no Google Meu Negócio. Aí na sequência, o que você pode fazer, já deve fazer para você, por exemplo, já começar a captar clientes em poucas horas já. Você começar a ter ligação, para você começar a receber mensagens e etc. Digamos que ainda você não tem um site, que pode demorar aí, sei lá, 2 semanas, um mês para você começar a criar um site e ter um site já rodando, e aí para ranquear no Google uns 4 a 6 meses,
e para ele tracionar de uma maneira adequada em torno de 1 ano para você ter posts, né? Ter bastante conteúdo para ser o Google entender que você é referência na área, né? Isso pode demorar. Então, para que você não fique esperando meses e meses para você ter um resultado, o que você já faz? Você cria em poucas horas, tá? Um Google Meu Negócio e já associa com uma conta no Google Ads. E aí você faz um anúncio para o seu negócio dentro do Google de neurologia, psiquiatria, gastroenterologia e por aí vai, né? Você pode começar a fazer posts aqui no Google Meu Negócio e esses posts podem ser patrocinados no Google Ads. Depois a gente vai conversar num outro momento sobre anúncios no Google Ads, tá? Existem diferentes maneiras de você fazer esse anúncio pensando na busca. E aí a gente vai falar também sobre as palavras-chave, como saber o que o seu paciente está buscando no Google, mas isso vai ficar para um outro momento, tá? Uma outra ferramenta que é bastante interessante e que faz parte, na verdade, do próprio Google, né? Aqui a gente está falando ainda de Google, tá? É o YouTube. O YouTube hoje é a segunda plataforma de buscas na internet mais acessada, né? Para fazer busca, no sentido de fazer busca. A primeira é o Google e a segunda é YouTube, que é do próprio Google. Então, se você criar um conteúdo que possa ser ranqueado no YouTube, ele vai aparecer aqui no YouTube e vai aparecer também no próprio Google aqui em tráfego orgânico, tá? Então é bastante interessante. E você também pode postar lá no Google Meu Negócio, fazer uma postagem falando do seu canal no YouTube, da postagem XYZ, que você explica como que é os tipos do transtorno de espectro autista ou de hiperatividade, seja lá o que for que você faça, né? E aí você pode também colocar um anúncio investindo pouco no início, sei lá, 3, 4 reais por dia, em alguns casos, R$ 5 para você começar, o que vai te dar num mês R$ 150 de anúncio, não é uma coisa tão alta. Geralmente o retorno sobre o investimento é de pelo menos 100%, ou seja, você investe R$ 150 num mês, é muito provável que você vá receber no mínimo R$ 300, R$ 500. Isso vai depender também do valor da consulta, do quanto que você tem de fluxo de pacientes, né, e etc, tá? Mas só para você ter uma estimativa, em alguns casos pode passar de 2, 3, 4 vezes o retorno do investimento aqui. Então, o YouTube é uma plataforma muito legal para você começar a sua construção de autoridade. Perceba que eu não estou falando em momento algum sobre vender serviço, vender produto, mesmo porque você não pode ter atrelado essa venda, né? Segundo o código de ética médica, principalmente nas redes sociais, né? Você não pode colocar preço, você não pode colocar oferta, você não pode falar que você é o melhor, que é o único, você não pode. Tem uma série de coisas, né? Em outro momento a gente conversa sobre isso também. Mas você pode explicar quais os tipos de cefaleia, qual a diferença entre cefaleia e enxaqueca, quais os medicamentos mais utilizados, quais os benefícios desse medicamento em relação ao outro medicamento, por que mulher tem mais, o que tem a ver isso com o ciclo menstrual, o ciclo reprodutivo da mulher, não sei, existem inúmeras possibilidades, tá? Eu estou te citando aqui inúmeras possibilidades para você criar vídeos no YouTube, mas existem ferramentas também para você entender o que as pessoas buscam no YouTube, tá? Em outro momento a gente conversa sobre isso porque ela é muito importante para Google Ads, por exemplo, e para tráfego orgânico. Essa ferramenta é o planejador de palavras-chave e um outro site que é o Answer the Public. Depois a gente conversa sobre isso. Um detalhe aqui importante sobre o YouTube é que, obviamente, você precisa saber gravar vídeos, né? Você pode gravar um vídeo da tela do computador, assim como eu estou fazendo aqui. Aqui é no Word, né? Mas você pode fazer uma apresentação em PowerPoint que tenha explicando passo a passo qual é a característica dessa patologia. E se você for encerrar essa apresentação, no final você coloca, olha, se você quiser mais informações, quiser entender melhor sobre o autismo na infância
transtorno de espectro autista, ou sei lá, sobre câncer, ou seja lá o que for, você entra em contato, agenda uma consulta, liga para minha secretária, ou seja lá o que for, deixa aqui o seu contato, ou entre em contato com o meu WhatsApp, e aí a gente conversa melhor. Obviamente, você não vai dar diagnóstico pela internet, não é nada disso que a gente está falando, né? O que a gente está falando, na verdade, é você se mostrar acessível para ajudar a população. E isso é muito importante para a sua carreira. Isso vai fazer com que você seja reconhecido como autoridade naquela área específica que você está fazendo o seu material, o seu produto, o seu serviço e etc. Ok? Outras plataformas que são muito interessantes, e aí cada uma tem a sua própria peculiaridade, característica, etc., são o Facebook e Instagram, que aqui eu vou colocar em conjunto, apesar de serem diferentes, né? Uma diferença básica é que o Instagram, basicamente, ele é acessado somente pelo celular, mobile, né? Apesar de hoje dá para acessar no computador, mas muita coisa ainda não dá para ser feita aqui. Então ele é voltado para mobile. Então as imagens têm que ser mais em formato retrato. É um pouco diferenciado, né, do Facebook. Mas as duas são bastante interessantes também para você divulgar o quê? Por exemplo, os posts que você fez aqui, ó, no seu site, no seu blog, ou ainda o vídeo que você gravou aqui no YouTube, você coloca uma imagem, um trecho do vídeo no Instagram, um videozinho de 1 minuto, ou alguma coisa do tipo, que a gente chama de nugget, que é um videozinho curto com título e etc., para a pessoa se interessar e aí ela continua assistindo aqui no YouTube, né? No Facebook também é interessante você postar o vídeo, porque você pode começar a criar audiência aqui para fazer anúncios, mas num outro momento a gente conversa sobre isso, tá? Aqui, eu vou pular o LinkedIn e já falo sobre ele. O Twitter também pode ser bastante interessante para você fazer postagens curtas. E o LinkedIn, especificamente, é interessante para você fortalecer a sua rede de relacionamento, sua rede de contatos com o paciente, ok? Mas principalmente com os membros da área de atuação. Você estar num grupo de, sei lá, de psiquiatria, de médicos, você está em contato com uma indústria farmacêutica, um representante da indústria, um MSL de uma indústria farmacêutica, entre outros profissionais da área da saúde que atuam em áreas contíguas à que você trabalha, né? Em áreas que complementam a sua área de atuação. Então, o LinkedIn é bastante interessante para isso. Além disso, o LinkedIn, por ele ser uma ferramenta, digamos assim, mais profissional, acadêmica e etc., ele é interessante para você colocar o seu currículo. Aí o seu paciente que está lá, por exemplo, no Facebook, que é algo um pouco mais descontraído, não é o Facebook particular, tudo bem? É o Facebook da página da sua empresa ou a página sua de figura pública, ok? Não é o perfil pessoal que a gente está falando aqui, é uma conta comercial, né? O Instagram e o Facebook. E aí os seus seguidores daqui, que as pessoas mais utilizam, Facebook, Instagram do que LinkedIn, podem entrar no LinkedIn para conhecer o seu currículo, verificar algumas conquistas, verificar reconhecimentos públicos que você tem, prêmios, participação em eventos, congressos e etc., para eles entenderem que você é uma pessoa que está sempre se atualizando, por exemplo. Então, o LinkedIn é extremamente interessante para essa área, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou te mostrar uma ferramenta bem interessante, porque você pode estar pensando, caraca, doutor Vitor, eu tenho que ter um site, um blog, né? Para postar no blog, eu tenho que ter uma conta no Google Meu Negócio, fazer anúncios no Google Ads, YouTube, tem que ter Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e etc. Não é isso que eu estou falando, tá? Você pode começar aqui, se você tiver um site, a criação de conteúdo e anúncio para Google Ads. Se você não tem um site ainda, você começa aqui, ó, Google Meu Negócio, e aí já vincula no Google Ads. Se você tem facilidade de gravação de vídeo, você já começa aqui a construção de autoridade no YouTube e pode vincular no Google Ads para fazer anúncio também, tá? E essas outras ferramentas todas, a gente também utiliza para divulgação de conteúdo, ok? E aí, para eu postar em tudo isso, como é que eu faço, né? Como é que eu gerencio tudo isso?
Hoje existem ferramentas. Essa aqui é uma das ferramentas, que é o MLabs, mas existem outras, tá? No MLabs a gente tem aqui, ó, Facebook, Twitter, Instagram, Google Meu Negócio, Pinterest, que eu nem coloquei a conta da empresa lá, o LinkedIn, YouTube, dá para você gerenciar o WhatsApp e aqui visitantes do seu site, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem ó, 234 mil curtidas na página, aqui 21 mil e etc. Quando eu vou fazer uma postagem, dependendo da postagem, se ela for interessante para várias delas, eu vou lá, coloco aqui, ó, agendar post e ele posta em todas ao mesmo tempo. Isso facilita imensamente o meu trabalho, né? Então, você ter várias mídias, isso não quer dizer que você vai gastar tanto tempo assim, mas é óbvio, né? Para você criar um site ou um blog, você vai investir em torno de R$ 1.000. Para você criar posts, você vai investir tempo ou vai ter que pagar para alguém fazer isso, criação de post e que entenda o básico de SEO. Para você criar uma continha no Google Meu Negócio, aí, sei lá, 2 horinhas no máximo. Para você fazer anúncio, você tem que entender do anúncio. Para você fazer vídeo, você tem que saber gravar vídeo, tá? Gravação na tela do computador, existem inúmeras formas também, e a gente pode trabalhar isso num outro momento. Eu posso explicar para você como que faz isso, gravar com o celular, gravar com a câmera, editar e tudo isso, mas você pode contratar esse serviço também, tá? E aqui a mesma coisa, para fazer um perfil no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter, você investe tempo para tudo isso, né? Mas para isso existem profissionais qualificados que podem te ajudar nesse processo todo, ok? Então aqui seria para vir o tráfego já direto, Google Meu Negócio e Google Ads, você coloca lá psiquiatra, gastroenterologista, psicólogo, seja você um outro profissional de uma outra área, terapeuta, holístico, né? Sei lá, reiki, dança circular, aromaterapia, sei lá, inúmeras outras possibilidades de terapias que hoje existem, né? Aqui, para você começar a construção de autoridade, utilizar o Google de graça, entre aspas, né? Porque, obviamente, tem o tempo investido nisso tudo. Aqui, vídeo. Então, tudo isso são ferramentas que vão aumentando a sua autoridade e vão fazendo o quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Vão fazendo com que você atraia mais pacientes, de preferência que paguem mais, para que você possa aumentar o seu faturamento e, obviamente, aumentar o lucro da sua empresa, para que ela possa funcionar melhor. E para que você possa, por exemplo, falar o seguinte: olha, não vou atender mais ou eu vou reduzir o atendimento de planos de saúde. Agora eu vou começar a atender mais particular e o meu valor de consulta vai ser mais caro, tá? E aí é uma estratégia sua, tudo bem? Mas que pode fazer com que você ganhe muito mais dinheiro e ajude muito mais pessoas e trabalhe com quem você quer trabalhar, porque isso é muito importante também, tá? Agora, uma outra ferramenta, ou duas, na verdade, que são extremamente interessantes são o e-mail marketing e o WhatsApp marketing também, vamos colocar dessa maneira, né? O WhatsApp é uma rede social também, mas a gente usa uma rede social mais um a um, digamos assim, uma rede mais próxima. Esses dois aqui são utilizados como divulgação também, tudo mais, atendimento, né? Principalmente no WhatsApp aqui, mas eu vou falar que para você o que seria bastante interessante utilizar esses dois para você aproximar o contato com o seu paciente. Então, digamos que ele foi lá no seu site, quis mais informação, colocou o e-mail. E aí você automatiza esse processo de envio de e-mail, esclarecendo dúvidas comuns sobre essa doença, sobre os serviços que você tem e etc. Então você coloca lá uma sequência de 5, 6 e-mails, sei lá, durante semanas diferentes para você ter esse relacionamento. Digamos que agora ele foi se consultar com você, porque isso tudo depende muito da jornada do paciente. Tem jornada que é curta, de minutos, horas, e tem jornada que leva semanas ou meses para ele decidir. Vamos pensar, por exemplo, um oncologista que trabalhe com, sei lá, câncer ósseo ou alguma coisa do tipo.
um osteo-oncologista ou alguma coisa relacionada, um mastologista, né? Então, esses profissionais, a jornada do paciente ela costuma ser mais longa para a contratação dos serviços. Então ele precisa de um contato mais próximo, ele precisa confiar mais nesse médico. Isso tudo aqui, ó, que a gente está fazendo, YouTube, né, e etc. E o e-mail marketing vai fazer com que ele esteja cada vez mais próximo de você, aumentando o contato que você tem com o seu paciente, mesmo que não seja um contato físico, né, um contato digital. Isso facilita muito, mas é um e-mail direcionado para ele, para a necessidade dele, não é um e-mail direcionado para qualquer um. Eu não vou mandar o mesmo e-mail para de um ginecologista para uma pessoa que tá levando o filho no pediatra. São conteúdos completamente diferentes, são objetivos completamente diferentes. Então, existe um editorial para isso, existe uma estratégia toda que é realizada para isso, antes de começar a disparar e-mail, antes de criar lista, antes de fazer isso tudo, você tem que entender qual que é o seu objetivo para você saber qual é a melhor estratégia nesse caso. Mas o e-mail marketing é muito interessante. O e-mail marketing também é interessante, ou e-mail, vamos colocar dessa maneira, né? Também é interessante para você fazer com que o seu cliente volte mais vezes ao seu consultório. A gente sabe, como profissional da área da saúde, que homens, por exemplo, eles não gostam muito de ir ao médico. Na verdade, ninguém gosta, né? A gente sabe disso. A gente vai ao médico para tratar uma doença, uma patologia, fazer um exame de rotina e etc. Não é que eles não gostam do médico, não é isso. É que, na verdade, o objetivo principal é tirar uma dor, tirar um problema, tirar uma disfunção, né? Tratar a disfunção, que é esse o serviço que você presta. Então, o e-mail pode ser utilizado, por exemplo, para fortalecer o relacionamento com os seus atuais clientes, para que eles voltem mais vezes ao médico. E aí, obviamente, quando ele volta mais vezes ou quando ele não perde uma consulta, né? Você pode avisar a consulta, sei lá, um dia antes, uma hora antes ou 2 horas antes, e aí você pode mandar um WhatsApp, programar sua secretária para mandar um WhatsApp no momento específico. Isso fortalece esse relacionamento que você tem com o seu paciente. E, obviamente, né, só para a gente finalizar essa conversa aqui, hoje o WhatsApp é uma das principais ferramentas de relacionamento, é um dos principais aplicativos baixados no Brasil especificamente, e ele está no bolso de todo mundo, tá? Hoje é praticamente impossível você encontrar uma pessoa que não tenha WhatsApp. Então você, a sua clínica, o seu perfil profissional também tem que ter um WhatsApp, mais especificamente um WhatsApp Business, tá? Que é uma conta comercial que você cria, que já tem algumas ferramentas de resposta automática, ferramenta de ausência, né? Resposta quando você não está no horário, digamos que seja das 8 às 17 que você atenda. Você programa o seu WhatsApp para ele responder fora do horário comercial e deixa ele trabalhando para você. Então, assim, em princípio, isso tudo parece muito complicado. É claro que não é tão fácil assim, né? Mas também existem ferramentas para você automatizar todo esse processo. Aqui, ó, o e-mail marketing pode ser automático, o WhatsApp Business, o primeiro atendimento, né? Pode ser automático também, tá? Então, todas essas ferramentas são muito interessantes para você começar a implementar a partir de hoje no seu consultório, nos seus serviços, na sua clínica, né? Seja lá onde for, ok? Então são estratégias muito importantes de marketing médico, especificamente digital. Então, por que vale a pena investir em marketing médico digital? Porque, obviamente, você pode atingir todos esses objetivos aqui, mas você precisa de uma estratégia adequada para que você possa ir atingindo um objetivo por vez ao longo do tempo, e aí, digamos que em 1, 2 anos, você já tenha triplicado, quadruplicado o seu faturamento que você tem hoje com captação de novos clientes, com a manutenção dos clientes, dos pacientes atuais que você tem, com o aumento do valor da consulta e assim por diante, beleza? Então, só para a gente fechar,
Meu nome é Vitor Proença, sou especialista em marketing médico e se você tiver qualquer dúvida sobre a utilização de alguma dessas ferramentas ou de alguma outra estratégia de marketing médico digital, escreve aqui no comentário desses vídeos que a gente vai trocando uma ideia e a gente vai conversando na melhor maneira como você pode ser auxiliado nesse processo todo para que você possa ajudar cada vez mais os seus pacientes. Então é isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.